Muito bom dia aos três, sejam muito bem-vindos. Domingos Pereira, eu vou começar por isto porque queremos saber o plano que tem para adotar a cloud pública, para melhorar, modernizar a oferta, no fundo, para os clientes. Bom dia. De facto, a SPMS já utiliza a cloud pública desde 2016 e, de facto, iniciou essa utilização, sobretudo com o modelo SaaS, Software as a Service, exatamente como dizia a anterior apresentadora, utilizando ou direcionando essa utilização para o Office 365 e para as ferramentas do correio eletrónico e de videoconferência. Neste momento, isso representa cerca de 80% dos nossos recursos de cloud utilizados no SNS. Mas também temos vindo a utilizar a cloud para soluções particulares onde a eficiência e a flexibilidade da utilização dos recursos é claramente visível. Fizemos isso agora com a plataforma do Covid-19 e temos vindo a fazer isso com soluções de Business Intelligence, alimentando essas soluções a partir dos ambientes transacionais on-prem e desenvolvendo rapidamente essas soluções na cloud. Temos vindo a fazer isso de um modo bastante cuidadoso, porque percebemos rapidamente que se não tivéssemos uma gestão cuidada do consumo desses recursos, rapidamente o consumo elevava-se de uma forma incontrolável. E, portanto, a primeira lição que aprendemos é que temos de utilizar a cloud, mas temos de utilizá-la com mecanismos de monitorização que nos assegurem a tal relação custo-benefício adequada. Não é? É muito fácil perder o controle da utilização de recursos cloud. Acreditamos que o futuro vai ser seguramente o híbrido no SNS. Temos reparado que as nossas instituições estão a caminhar no sentido de utilizar a cloud como uma expansão dos serviços do seu data center, nomeadamente para disaster recovery, para os correios eletrónicos, como já falamos, para aplicações onde a flexibilidade é realmente relevante, para o arquivo do PAX, mas todos nós, na saúde, estamos a olhar para a cloud na perspectiva de uma tomada de decisão de custo-benefício e aguardamos com muita expectativa o framework de adoção que a senhora engenheira há pouco referia. E é isto. Muito obrigado. Carlos Moura, uma das grandes vantagens da utilização da cloud é fazer a análise de dados em tempo real. Esta característica pode trazer benefícios para a atividade de regulação do Banco de Portugal? Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. De facto, vivemos um momento onde a gestão da informação, a analítica avançada e a ciência dos dados é algo que está nas agendas de todas as organizações como um pilar estratégico que hoje experienciamos. De facto, o Banco de Portugal também coloca na sua agenda essa prioridade na gestão da informação. A informação é realmente um dos pilares fundamentais da nossa atuação e, obviamente, verificamos na análise de informação em tempo real, nomeadamente neste ponto que coloca na sua questão, em relação ao streaming, que é uma das características que nós podemos, de alguma maneira, utilizar das soluções em cloud, que permite, de alguma maneira, consolidar a informação que está dispersa no ecossistema financeiro e com a crescente digitalização dos serviços financeiros, esse tipo de informação cresce diariamente e, portanto, pode funcionar e deve funcionar dentro das responsabilidades que o Banco de Portugal tem, dentro da supervisão prudencial, supervisão comportamental e também na supervisão dos pagamentos, pode e deve complementar a nossa visão, enquanto sistemas e tecnologias de informação, de complementar essa informação de dados que nós hoje já recebemos de forma assíncrona do sistema financeiro, mas que podemos complementar essa informação, nomeadamente como a análise de risco, como perceber alguns desvios que possam existir do ponto de vista regulatório, do ponto de vista da cibersegurança e, portanto, vemos aí um benefício na utilização de dados real-time, complementando com a informação assíncrona que recebemos. Isso, portanto, este é um benefício direto que nós, de alguma maneira, podemos endereçar neste ponto. Como benefício indireto, e também um pouco como já ouvimos em apresentações anteriores, obriga as organizações a melhorarem os seus processos operativos do ponto de vista da gestão do risco, do ponto de vista da agilidade dos processos internos e também naquilo que se pode classificar que é os modelos de contratação. Isto é, portanto, uma janela de oportunidade das organizações, o Banco de Portugal aqui também não é exceção, de se adaptar a esta nova realidade e, portanto, vemos aqui dois grandes benefícios, os benefícios diretos e benefícios indiretos. Mas é algo que temos vindo já a apostar e o Banco de Portugal, neste momento, já é utilizador de serviços em cloud e temos beneficiado exatamente dessa característica.
António Gameiro Marques, há uma componente também de segurança na informação, na utilização da cloud, que é a responsabilidade do cliente, mas ainda assim os conhecimentos existentes sobre esse tema na administração pública são importantes para este processo de adoção da cloud? Muito obrigado pela pergunta que me coloca. Deixe-me só agradecer o convite que me fizeram para vir ao Fórum Portugal Digital e felicitar os organizadores por este magnífico evento. Em relação à sua pergunta, nós consideramos a segurança da informação como um elemento estratégico na adoção de cloud pela administração pública. E porquê? Porque a segurança da informação visa securizar dados que são fundamentais, são valiosíssimos para a administração pública. E, portanto, quando olhamos para a segurança da informação, ela tem várias componentes. Uma delas é a conhecida cibersegurança, mas há uma dimensão física da segurança da informação que importa acautelar desde o princípio, porque nós, Estado, temos que saber onde é que os dados valiosos da administração pública estão guardados, aonde estão guardados, para garantir que eles estão ou em solo europeu ou, se forem muito valiosos, em solo nacional. E isso é algo que eu costumo dizer que as digital clouds don't fly in the sky. Portanto, as nuvens digitais não estão no céu como as outras, estão na terra ou algumas até debaixo d'água para serem mais facilmente refrescadas. Portanto, na administração pública existe o conhecimento necessário para fazer isso. Se é ou não o suficiente, nós temos processos de mitigação dessa eventual falta de conhecimento, porque temos, felizmente, uma rede de interação dentro da administração pública que permite não só identificar essas lacunas, como também mitigá-las. Há uma área, por exemplo, na administração pública, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que já usa cloud há bastante tempo na área científica e estão na equipa que a engenheira Teresa, nas diversas equipas que a engenheira Teresa Girbau há bocado falou, para precisamente trazerem para a comunidade esse conhecimento. Portanto, concretamente à sua pergunta, em relação à pergunta, eu gostava de enaltecer esta dimensão estratégica da segurança da informação e que, sim, existe conhecimento necessário, mas que temos que ter humildade intelectual para perceber que, se precisarmos de mais conhecimento, sabemos onde é que o podemos ir buscar para mitigar alguma falta que exista. Domingos Pereira, em que outras áreas é que já fizeram a adoção da cloud? Bom, nós, sobretudo, planeamos fazer a adoção da cloud numa série de projetos, onde, no fundo, percebemos que a utilização dos algoritmos, por exemplo, de machine learning e inteligência artificial, só podem ser, de facto, utilizados a partir da cloud. De alguma forma, os próprios fornecedores empurram-nos nesse sentido e, portanto, manifestamente, a utilização da cloud nas novas soluções vai ser obrigatória, digamos, não temos alternativa a fazê-lo. O que quer dizer que olhamos para a cloud como alguma coisa que vai ter de acontecer e vai ter de ser reforçada seguramente. E daí a importância de voltarmos à questão dos mecanismos de gestão da própria cloud e os mecanismos de análise de custo-benefício dessas soluções. Portanto, eu diria que, por exemplo, a SPMS prevê a breve trecho começar a utilizar a plataforma de desenvolvimento de aplicações DevOps na cloud. Percebemos que é uma excelente oferta e vamos querer fazê-lo. Mas seguramente outras vão seguir, sobretudo ligadas à inteligência artificial e ligadas aos algoritmos de machine learning. Carlos Moura, que outros benefícios é que podem aqui de alguma forma ser enquadrados na utilização da cloud para o Banco de Portugal? Que visão é que têm neste momento? Muito bem, para além dos dados que falamos anteriormente, realmente a adoção de serviços cloud, há uns anos esta parte que o ecossistema nacional tem vindo a utilizar, o Banco de Portugal também já é cliente deste tipo de serviços. Nós olhamos para benefícios como a alargada capacidade de processamento que temos dentro das nossas instalações e, portanto, evitando aqui uma linguagem muito técnica, portanto, é a capacidade de nós termos uma capacidade de processamento que pode complementar-se à que existe.
existe. Isto é algo que é commodity e que já é utilizado em muitas organizações, nós também utilizamos. Há um conjunto de outros serviços que são transversais em todas as organizações e que o Banco de Portugal também utiliza e que são muito, de alguma maneira, transversais e que podem ser facilmente, o business case é muito fácil de encontrar, o tempo de adoção é fácil também de ser implementado dentro das organizações, e estou a falar de soluções na área da produtividade, na área da colaboração, na área da gestão de recursos humanos, na área das vendas, na área do suporte. Portanto, no Banco de Portugal, de algumas destas características, nomeadamente na área da formação, portanto, beneficiamos já de um conjunto chamado software como um serviço que corre em cloud e que já somos utilizadores dessas capacidades e vemos isso na nossa visão de utilização desses benefícios, mas também numa lógica mais médio e longo prazo, acreditamos que utilizando soluções em cloud no apoio ao desenvolvimento e um pouco também, como foi referido, prevemos que utilizar capacidades na área da programação, na área da exposição das chamadas APIs, que podemos alavancar em muitas ofertas que o Cloud Computing hoje tem. E ainda com uma característica adicional que grande parte destas ofertas trazem, de alguma maneira, incluída capacidades de inteligência artificial e que a curva de adoção é bem mais simples do ponto de vista do know-how e do ponto de vista até da complexidade do investimento que é necessário fazer para endereçar estas características. E estou a falar de soluções como a inteligência artificial no Natural Language Processing, que na prática é tratamento de linguagem natural, chatbots que têm uma interação homem-máquina muito mais ágil e beneficiamos desses mecanismos que já estão acelerados e que de alguma maneira ajudam a organizações como o Banco de Portugal a poder utilizar esses benefícios. E, portanto, de alguma maneira queremos passar a ter uma capacidade dos sistemas de informação irem ao encontro daquilo que os departamentos hoje nos vão solicitando, que é mais agilidade na forma como podem automatizar o seu dia-a-dia e nós, enquanto parceiros de negócio, encontrarmos soluções o mais ágeis possíveis e seguras, que é algo que é fundamental e não vou estar a repetir sobre esse aspecto, que a adoção desses sistemas de cloud tem que obedecer a uma boa framework de risco, uma análise de risco cuidada, modelos de contratação com monitorização proativa, mas já foi referido isso e, portanto, é algo só para dar nota que também estamos preocupados com isso no Banco de Portugal. António Gameiro Marques, além das lições que já referiu, que outros conselhos é que nos pode dar sobre a utilização da cloud na administração pública? Há um elemento que nos deve orientar na nossa ação. É que a adoção de cloud na administração pública peca por tardia. No entanto, acho que estão criadas as condições para ela, de facto, ser um facto num futuro próximo. Temos uma estratégia, temos um plano de ação, temos uma estrutura de governação, que são elementos fundamentais para se concretizar algo e o que temos que fazer, na minha opinião, é entregar rápido, de forma incremental. Porque quanto mais depressa errarmos, mais depressa arrepiamos caminho. E há áreas onde podemos, de facto, entregar de forma incremental. E porquê? Porque essa entrega incremental vai criar confiança na sociedade, vai criar confiança na administração pública e entidades que não têm a maturidade da SPMS ou de um Banco de Portugal que já adotam conscientemente a cloud, vão passar a adotá-la porque consideram que o custo-benefício é muito maior se adotarem cloud do que continuarem sós e sem qualquer interação com as boas práticas que o mundo desenvolvido nos indica que devem ser praticadas. Portanto, era essa a mensagem que gostava de passar. Meus senhores, muito obrigada aos três pela vossa presença neste Fórum Portugal Digital, neste último dia. Muito obrigada.